piamente que o Senhor há de nos trazer à cidade. Amém. Amém. Eu queria convidar o pastor Eric, Aleluia. que é querido pastor Glória a Deus, Senhor. da Igreja Batista, pedir para ele nos trazer a palavra hoje. Maravilha. Ele aceitou. Queria deixar ele à vontade. Só pedir a todos nós que nós possamos fazer mais uma pequena oração nesse momento. Paizinho, nós clamamos pelo teu agir Do canal, aqui da nessa noite, palavra, Senhor, sobre a vida do pastor Eric. nosso coração, meu Pai, Vinda do alto, Jesus Cristo, dele, Senhor, que a renova-nos, sua boca seja abençoa o nosso refúgio, nosso teu escudo. Espírito Santo use nessa noite. Amém, Senhor, Jesus. a nós, Pai, prepara o nosso coração como É, terra Senhor, fértil, Pai. terra Que a fértil, tua palavra Espírito. possa cair e frutificar a 100 por um, para a honra e glória Grande é o do teu Senhor, nome. Tu és a nossa força. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Obrigado. Eu quero ler com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Diz assim: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, Opa. por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vou ler mais uma vez. Eles, ele está dizendo eles aqui, são os santos, Amém. os filhos de Deus. E venceram o inimigo das nossas almas por causa do sangue do Cordeiro, Amém. que é o Senhor Jesus Senhor Cristo. Jesus. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Em 313, o imperador Constantino, ele deu liberdade de culto para os cristãos. Os cristãos, após a dispersão, perseguição, o evangelho foi sendo espalhado de tal maneira que muitas pessoas iam sendo convertidas ao Senhor. Glória a O poder Deus. de Deus agindo por meio da palavra do evangelho, o único ponto, o único alvo daqueles que saíam era anunciar a Jesus Cristo, este crucificado e ressurreto. E era a mensagem, a única mensagem que tinham para espalhar, era anunciar a Jesus Cristo. E a perseguição levaram muitos daqueles irmãos a serem mortos por causa do testemunho, porque eles amaram mais o Senhor do que as suas próprias vidas. Mas em 313, quando o imperador Constantino deu uma liberdade, disse assim: não, agora vocês podem cultuar, essa vai ser a religião oficial do nosso império, do Império Romano. Ali, a política no meio evangélico foi entrando, as filosofias foram entrando, as pessoas foram se acomodando e foi perdendo o fervor de anunciar o evangelho. Mas de tempos em tempos, o Senhor, ele traz uma perseguição, ele traz uma maneira de levar os cristãos a olharem de novo para a palavra do evangelho. Vez na história, nós percebemos que pessoas se levantam contra o ungido, como se diz no Salmo 2. E aí, as pessoas, muitos dos que vão à igreja, muitos dos que se dizem cristãos, somem, nunca mais aparecem. E nós pensamos assim: cadê aquelas pessoas que criam, que diziam, que cantavam, que se reuniam? Na época da pandemia nós vimos isso acontecer, e quantas igrejas praticamente acabaram. Um pouco de pessoas só voltaram a se reunir. Por que isso? Porque na maioria das vezes, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha ardente. Antes disso, quando eles foram desafiados pelo rei, eles disseram assim: olha, fique sabendo, rei, que se o Senhor nos salvar, bem, se nós morrermos nessa fogueira, mesmo assim nós não nos dobraremos a você.
não te adoraremos. Nós adoramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E é isso que esses tempos difíceis faz com as nossas vidas. Faz com que nós paremos com a acomodação, relaxar, a buscar o conforto, a buscar o prazer, e nós olhemos para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, que é anunciar o Evangelho. Nós temos inúmeras denominações do Evangelho, porque cada um quer buscar uma denominação que mais traga aquilo que ele gosta. Mas isso não é nem o grande problema. O grande problema nosso é quando nós deixamos de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, quando nós deixamos que os prazeres tomem conta das nossas vidas e nós acordamos de manhã, fazemos as nossas atividades, vamos ao trabalho, retornamos, sentamos na nossa poltrona, ficamos assistindo o programa de preferência, vamos aos lazeres que nos são oferecidos, e esses lazeres que são nos oferecidos, embora nós precisemos de descansar, mas há um projeto de afastar-nos